Então vamos lá. Voltando do intervalo, a gente continua falando sobre intervenção na propriedade. Acho que a gente acaba agora entra em licitações. Então a gente retomando, a gente estava falando sobre a fase declaratória, que é a fase sobre a emissão do decreto expropriatório. A gente vai entrar agora na fase executiva. A fase executiva tem como objetivo único a discussão acerca do valor da indenização a ser paga. Ela pode se dar na esfera administrativa e na esfera judicial. Então, quando eu vou delimitar qual indenização vai ser paga, eu tenho a possibilidade já de, imediatamente, quando é feito o decreto, de entrar no imóvel. Com a entrada no imóvel eu consigo avaliar as condições do imóvel, consigo fazer uma prospecção de custo e a própria administração faz uma oferta de valores. Se o expropriado concorda com essa oferta de valores, não há necessidade de um processo judicial. Se o expropriado não concorda, então essa questão é levada à justiça e a Fazenda, o Procuradoria de Estado entra, ou geral o ente expropriante, que é o Procuradoria de Estado, pode ser de qualquer ente, pode ser a AGU, pode ser a Procuradoria do Município, ou particular em casos excepcionais, entra com ação de desapropriação, cujo resultado final é sempre a procedência. É uma das poucas ações, exceto o processo criminal de tráfico de drogas, quando só tem 2 policiais e um réu que nega, que necessariamente você sabe o resultado. Porque na ação criminal também já sei o resultado de todos, então do seu caminho. Mas, brincadeiras à parte, esse resultado necessariamente, a ação é necessariamente julgada procedente. Por quê? Porque não existe uma discussão aqui sobre a desapropriação em si, mas sobre o valor. Então eu julgo ou procedente em parte. Por que eu julgo procedente? Porque eu declaro desapropriado imóvel. Ela é uma ação de cunho declaratório, porque ela declara expropriado imóvel, mas ela também é uma ação para apurar a indenização. Então eu posso julgar procedente, se eu acatar o valor oferecido pela administração, ou posso julgar procedente em parte, se eu acatar o valor apurado pelo expropriado, ou pelo perito, ou um valor que seja intermediário. Então a ação é sempre procedente, porque sempre eu declaro expropriação. Sempre eu declaro a mudança ou a transferência da propriedade. Resolve-se na administrativa quando houver acordo. Se no caso não haja acordo, o judiciário será acionado por meio de uma ação de desapropriação. Ele terá objeto único a discussão acerca do valor, a ser pago de título de indenização. Essa ação é regida pelo decreto 365 de 41 e em caráter subsidiário pelo Código de Processo Civil. O rito está previsto na ação ordinária a partir da apresentação de contestação pelo expropriado. Então, o que acontece? A partir do oferecimento de contestação, e por que aqui é diferente? Quando vocês estudam em processo civil, procedimentos especiais, vocês verificam o que é diferente do procedimento ordinário. Seja de processo penal, seja de processo civil. Então você tem um procedimento ordinário, os procedimentos especiais são aquilo que tem alterações acerca do procedimento ordinário. Essas alterações aqui existem até o momento da contestação. Por quê? Primeiro, porque a contestação tem âmbito limitado. Eu não posso contestar qualquer coisa, eu só posso contestar ou vício no ato administrativo ou discussão acerca de valor. Tirando isso, eu não posso discutir mais nada. Eu não posso falar, eu não mereço. É injusto ser desapropriado. Podia desapropriar a casa do meu vizinho. Isso eu não posso. Só posso discutir ou a licitude do ato, como um ato administrativo, ou o valor da indenização. Então, depois da contestação, e é antes da contestação que existe a questão sobre emissão da posse, que eu falava na outra aula, acerca da indenização e tudo mais, depois desse período, vira um processo comum. Vira um procedimento comum. Então tudo aqui é comum, porque vai ter uma produção de prova, vai ter uma réplica do Estado, tem produção de prova, a prova aqui é uma prova pericial, e ela termina com uma sentença que necessariamente declara a desapropriação, então ela é procedente sempre, procedente pelo menos em parte, e a recurso de apelação, e tem toda uma outra discussão por trás disso. Em geral, o recurso se dá conta acerca ou do valor, e existe uma discussão também, mas isso já está bastante simulado, sobre como são cobrados juros moratórios e compensatórios em razão da indenização dos valores a serem recebidos. Existe uma diferença acerca do valor entre o decreto, entre emissão na posse, quando acontece, e o valor os 20% a mais a ser pagos, se tem juro moratório, se tem juro compensatório. Tem toda uma discussão maior sobre isso, porque existe um momento em que você sabe a diferença entre juros compensatórios e juros moratórios. Juros compensatórios compensam o valor do imóvel, juros compensa por atraso, decorre da demora. Juro remuneratório remunera o dinheiro. Quando você deixa numa poupança, o que paga ali para você é um juros remuneratório. Quando você atrasa, os juros que você paga é um juros compensatório. Então, aquilo que é a demora no pagamento
é um juros compensatório. Então, se dos 20%, por exemplo, aquela questão da emissão na posse, 80%, aquele valor a mais que ele deveria ter pagado previamente não pagou, tem que ser acrescido de juros moratórios e remuneratórios. Se, eventualmente, tiver o valor que ficou depositado ali no processo, é só juros remuneratórios, não tem compensatórios, porque não teve atraso. Então, não tem compensação aí. Procedimento. Então, segue inicial com as exigências do CPC, porém deve apresentar especificidades comuns ao processo que envolve a desapropriação, como os seguintes documentos. Planta da área a ser desapropriada, a oferta feita pela administração a título de indenização e o cópia do decreto expropriatório. Então, quando eu recebo lá, eu era assistente, recebia uma ação de desapropriação, eu verificava isso. Se tinha planta, se tinha cópia do decreto, se tinha valor. E uma inicial de 1,5 página. Quero desapropriar imóvel tal, área tal, planta está aqui. Valor é tal, decreto expropriatório está aqui. Só. Não tem mais discussão. A inicial 1,5 página, se muito. E vinha acompanhando os documentos. Então você mandava apurar o valor do prévio. Então a contestação, fazer o laudo prévio para apurar o valor para emissão na posse, se houvesse pedido de emissão na posse, se não necessariamente precisava fazer esse procedimento, e mandava para a contestação. Contestação pode impugnar o valor atribuído ou a nulidade do processo e direito de extensão. Então a contestação só pode virar direito de processo visto sob processo judicial ou impugnação do preço, qual deverá também questão ser decidida por ação direta. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Então, qualquer outra questão, o que acontece aqui? Fundo de comércio, por exemplo, ponto comercial. Direito de extensão. O que é direito de extensão? Por exemplo, eu vou desapropriar 90% do imóvel. Eu falo, desapropria tudo. Isso eu posso pedir na contestação. Eu falo, não faz sentido eu ficar com 10% de imóvel. Vou ficar com uma faixa de 4 metros, 4 por 1. Vou fazer o que nesse negócio? Não faz sentido. Então, eu posso falar, desapropria tudo. Isso eu posso falar na contestação. E a instrução para apurar o verdadeiro valor por meio de perícia e depois a sentença que deve ser motivada. Então, esse é o procedimento. É um procedimento que, apesar de um conteúdo bastante complexo, é um procedimento bastante simples, do ponto de vista unicamente de processo civil. A desapropriação indireta, a gente vai caminhar aqui para outro. É o esbulho processual que se promove contra o particular. Se o proprietário não se valor dos meios adequados para remover da posse do Estado antes da afetação. Caso esperado o prazo, haverá apenas o pagamento pelas perdas e danos. O prazo da ação é equivalente àquela pilatização da propriedade por uso capião ordinário. Súmula 119. As ações de desapropriação indireta prescrevem 20 anos. É sinônimo de desapropriação ilegal e proibida pela Lei Complementar 101 de 2000. Razões da ilegalidade. Não é prévio decreto, área maior, etc. Então, o que acontece? Se o Estado ocupa, por algum motivo, uma área e usa a área em particular, é uma desapropriação indireta. Em geral, a desapropriação indireta ocorre quando a desapropriação é parcial de uma área e o Estado ocupa uma área maior do que aquela que ele tinha desapropriado inicialmente. Que é a questão aqui de ser a área maior. Foi o que eu quis dizer aqui, quando a área é maior. Quando a área que o Estado ocupa é maior do que aquela que ele desapropriou. A desapropriação indireta, de algum modo, o Estado toma um bem sem fazer o processo de desapropriação. Isso pode acontecer em várias situações no dia a dia, mas é essa a ideia, basicamente. Questão importante. Estado pode adquirir bem por uso capião? Adquirir bem por uso capião? Senhores candidatos. Pensem, porque eu vou perguntar por quê. Então já pensa na resposta por quê também. Eu posso ficar parado mais 1 hora aqui. Se o Estado pode desapropriar, acho que sim. Não. Sim. Então acho que sim. Se ele pode desapropriar, ele pode... Gente, qual é o impedimento? Nenhum. Então pode. Mas a lei não fala que a indenização tem que ser... Não. Tô falando de uso capião. Tô falando de bem, de uso de apropriação indireta. É que eu vou chegar nesse ponto. Mas o Estado só não pode fazer aquilo que a lei permite? Oi? O Estado só não pode fazer o que a lei permite? A lei permite o uso capião. A lei regulamenta o uso capião. Não, mas da administração específica?
qualquer uso capião, ela fala que o Estado não pode fazer, então ela usa a regra, ela fala que qualquer pessoa que tiver pessoa jurídica ou pessoa física. Qual que é a questão aqui? Por que isso é tão difícil? Porque a Constituição fala que bens públicos não são usucapíveis. É isso que cria um tilt na cabeça. Os bens públicos não são usucapíveis. Isso quer dizer o seguinte, que o que é bem público não pode ser usucapido. Mas não quer dizer que o Estado não pode usucapir um bem. Certo? O Estado é pessoa jurídica de direito público interno. Se ele ocupa, tem posse sobre um bem e não tem reclamação, por que ele não pode usucapir? Tem previsão legal para usucapião. O usucapião não tem restrição para o Estado, então tem previsão legal. É que o princípio entendia como se fosse só Por quê? Então, porque essa é a minha pergunta. Porque a gente nunca pensou nisso. Não pensa nisso normalmente. E essa é a questão. É por isso que tem esse prazo de 15 anos. Porque se passou o prazo de 15 anos, teve um usucapião. E essa é a questão do prazo. Por isso que é a questão do prazo de 15 anos. Se eu uso capião ordinário, que é o prazo de 15 anos, poderia ter uso capião do Estado. O Estado pode usar capião bem. Nada impede. Mas aí ele vai ter que fazer todo o procedimento judicial. Sim, entrar com ação com o uso capião. Para reconhecer, para declarar o uso capião. A ação é declaratória. Mas ela se perfaz quando atende os requisitos. Certo? Desapropriação por zona. A desapropriação de área contígua necessária à execução da obra, bem como provável ampliação. A desapropriação para fim de revenda não é constitucional, pois quando uma obra valoriza o entorno, a CF prevê a contribuição de melhoria, sendo a desapropriação mais gravosa. Então o que acontece aqui? Às vezes, vai haver uma desapropriação e ele acaba desapropriando mais coisa do que ele precisa para a obra mesmo. Poderia haver a desapropriação por zona, mas ela tem que estar planejada. Se eu vou lá malandramente desapropriar para fim de revenda, para poder ganhar dinheiro em cima disso, aí eu estou gerando um ônus mais gravoso para os particulares do que a contribuição de melhoria. O que é contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria é um mecanismo de captação da mais-valia urbana pelo Estado. Então vamos explicar. O que é mais-valia? Marxismo para juristas. O valor que você tinha a mais o trabalhador pelo trabalho que ele desempenha. Sim. O que seria mais-valia urbana? Houve uma valorização do imóvel por alguma questão que o Estado melhorou alguma coisa e a contribuição de melhoria sobre isso. Sim, exatamente. Exatamente. Então eu vou repetir só por causa da câmera e do microfone. De algum modo, uma obra pública faz com que aquilo valorize sem o esforço, ou sem a contribuição, ou sem a participação do cidadão. É o Estado, em utilização de recursos públicos, que faz uma melhoria urbana e essa melhoria gera um acréscimo de valor nos imóveis. Existe uma discussão, inclusive um problema da contribuição de melhoria, que ela está limitada ao valor que foi gasto na obra e não ao valor, não ao valor que houve de valorização. Se ela serve para captar a mais-valia urbana, que é essa diferença entre o de valorização dos imóveis por conta de eventual obra pública e de gasto de dinheiro público, ela deveria estar limitada à valorização e não ao que foi gasto. Mas ela está limitada ao que foi gasto. Então ela é um instrumento de equalização urbana, ela é um instrumento também de controle urbano, que é menos gravoso do que a desapropriação. Então, se eu estou querendo controlar a mais-valia urbana, se eu estou querendo controlar a valorização dos imóveis, se eu estou querendo remunerar o Estado por aquela obra que ele fez, que remunerou os imóveis em volta, eu estipulo uma contribuição de melhoria. E não posso desapropriar para vender depois. Isso acontece muito com o metrô. O cara vai fazer uma estação, precisava de um imóvel para desapropriar a estação. Ele desapropria mais 10 imóveis em volta. Porque vai ficar do lado da estação e vai valorizar muito. Às vezes acontece essa questão. Às vezes ele precisa, por uma questão de segurança da própria estação, de construir uma coisa ou outra, ele consegue comprovar que ele precisa. Mas às vezes não. Essa desapropriação para fim de revenda, que ele vai revender depois, tem a questão da predestinação. Uma coisa que eu tinha uma finalidade e acabou tendo outra. Se a minha finalidade é captar mais-valia urbana, eu faço isso por contribuição de melhoria, não por desapropriação. Tem também que respeitar o limite parcial, né? Tem um limite global para o valor da obra. Sim. Retrocessão. Quando o bem expropriado não é usado para a destinação que lhe é dada, para a maioria da doutrina, caberá apenas a indenização por danos e danos e jamais a reivindicação.
O Celso Antônio Bandeira de Mello entende que é cabível que o bem volte para o particular em razão do disposto no artigo 519 do Código Civil. Importante, já que a gente falou do Celso Antônio. Se tem um administrativista de referência para a defensoria, de algum modo é o Celso Antônio. O Celso Antônio sempre tem uma posição pró-administrado e ele às vezes vai contra a corrente, mas ele em geral é alguém que vocês podem ter segurança de que vai ter uma posição mais próxima da defensoria. Principalmente porque a defensoria só atua em favor do administrado. Então, para a gente é mais interessante uma posição nesse sentido. Então, o Celso Antônio acaba sendo alguém que a defensoria adota como regra. Vocês perguntaram para mim algumas doutrinas com quem eu estudava antes, o Celso Antônio é uma doutrina na qual eu estudava. Às vezes ele é meio difícil, ele é meio prolixo, tal, ele não é tão objetivo. Eu acho que o Carvalho Filho é mais objetivo, inclusive eu estudava um livro do Carvalho Filho de Santo das Cidades, que eu acho bom, mas ele às vezes tem algumas posições, e se vocês não estão tão familiarizados com as posições de direito administrativo assim, talvez seja mais seguro estudar pelo Celso Antônio. Porque às vezes tem nuances de posição de direito administrativo que só quem está habituado com aquele estudo consegue perceber na leitura. Então, aquilo passa como se fosse regra, não fosse uma posição. Então, às vezes é mais interessante, para não correr esse tipo de risco, estudar pelo Celso Antônio. Porque ele, com certeza, é uma posição mais que a defensoria adota com mais facilidade. Agora a gente supera a ideia de desapropriação, vamos para a ideia de confisco. Superamos já um dos meios de intervenção, vamos para o próximo. O próximo é confisco, que é o meio de intervenção na propriedade em que ela é compulsoriamente transferida para o patrimônio público. E nas hipóteses de encontrar uma plantação ilegal de psicotrópicos ou trabalho escravo. Então tem confisco em duas situações. Trabalho escravo, uso para plantação de drogas. Só a plantação de drogas? E se eu tiver um laboratório para produzir drogas? Também. Isso seja porque tem previsão constitucional para isso, seja porque tem previsão de perdimento dos bens utilizados para a prática de crime no Código Penal, no Código, como uma das penas. Então, mesmo que não enquadrasse na questão da plantação de droga de uma área rural, um laboratório o imóvel poderia ser declarado perdido se ele fosse usado para fins de produção de drogas, porque ele é utilizado para aquele fim e poderia ser declarado perdimento, e há previsão legal para isso. Se houver uma pequena quantidade de drogas também? Então, aí, o imóvel tem que ser utilizado para droga. Se o proprietário, que é o usuário de drogas, aí não tem muito problema. Agora, se eu tenho uma plantação, é o imóvel que eu estou usando. Se eu tenho um laboratório... A lei fala plantação? Sim, porque ela está falando sobre em área rural. Então, na verdade... Se tiver uma plantinha lá, sabe? Não vou falar sobre plantação pequena de drogas em casa gravado. Deixa pra lá. Eu acho que vasinho é decorativo. Vasinho não... Eu sei que uma vez eu tive um caso penal em Itapetininga. E o cara tinha uns pés de maconha e não eram muito grandes, eram pequenos. E aí o promotor perguntou se já tinha flores e frutos. E eu, tonto, falei, não, por quê? Aí depois ele me falou, porque você usa a flor e o fruto pra dar barato, né? A folha só não dá nada. Aí eu, como assim? O promotor sabe mais de droga do que eu tô um defensor péssimo. Aí pediu a absolvição do cara. Aí eu falei, tá bom, pode pedir, fica tranquilão, hein? Tô feliz com isso. Eu sei que esse dia eu falei, eu preciso saber mais de drogas. Então aí, né? Então, o expropriado não tem direito à indenização, nesse caso. A destinação da propriedade é para assentamento de colonos, plantação de alimentos ou medicamentos e fica sujeito à incidência de sanções penais, sem prejuízo das sanções penais pelos crimes que ele estava cometendo. Porque as duas condutas são crimes. Oh, porra. Então, requisição e ocupação. A gente estava naqueles primeiros lá, falou de desapropriação, falamos de confisco, que é mais simples. Requisição e ocupação. Ambos implicam na transferência compulsória da posse e não na propriedade. Requisição é o meio de intervenção na propriedade em que se transfere compulsória e temporariamente a posse mediante indenização
por razões de iminente perigo. É ato unilateral e auto-executável por ser compulsória. E é temporária e autorizada até o término do iminente perigo. Se persistir, haverá uma desapropriação disfarçada. Então, se eu tenho iminente perigo, por exemplo, eu posso tá tendo um deslizamento de terra e eu posso requisitar os imóveis ali em volta para conseguir barrar aquela situação. Enquanto está em risco de deslizamento, se o risco for revertível, né? Porque tem risco que não dá para reverter, sempre tem risco de deslizamento, podem voltar. Se elas não voltarem, é uma desapropriação indireta. Porque aí é uma desapropriação disfarçada sem um procedimento adequado. Porque aí eu perdi a propriedade, não a posse. A ocupação é uma intervenção na propriedade que se transfere compulsória e temporariamente a posse em razão de interesse público. Então, qual que é a diferença entre requisição e ocupação? Uma é por conta de iminente perigo público, outra é por razão de interesse público. Então, por exemplo, a ocupação de bem para servir de ponto de votação nas próximas eleições. Então, se eu vou ter votação na escola particular, por exemplo, é uma ocupação de um bem público para um fim específico, para o interesse público. Depois que eu ocupar, eu saio. De um bem particular. De um bem particular. De um bem público eu não vou ocupar o bem público, né? Provavelmente eu pensei uma coisa e falei outra. Às vezes acontece. Depende da ocupação, em geral tem. Acho que não, porque aí não tem dano nenhum pro imóvel, né? Eu acho que você teria que pagar, eventualmente, se tiver algum dano, ou se a pessoa tiver um lucro cessante, deixou de usar aquilo. Como é um domingo que ela não usa o bem, não vai ter diferença nenhuma, acho que não tem nenhuma situação de... Você tem que marcar com os custos daquele dia. A luz daquele dia que eu vou ter que pagar, a água daquele dia que eu vou ter que pagar. Então, a limitação administrativa, servidão e tomamento não implicam na transferência nem na propriedade, nem na posse, trazem apenas restrições quanto ao uso. Então, a gente está indo do que ela quer mais gravoso para aquilo que é menos gravoso. Fomos para a questão da propriedade, passamos pela questão da posse e agora a gente está falando sobre uso. Limitação é uma intervenção na propriedade que traz restrições quanto a usos gerais e gratuitas. Gerais, tinha todas as propriedades. Gratuitas são como todos são atingidos, não dá direito à indenização. Por exemplo, eu posso falar que um imóvel numa determinada área da cidade não pode ser comercial. É uma limitação do direito de propriedade. Na lei de zonamento urbano, eu posso falar isso aqui é só zona residencial, isso aqui é zona mista, residencial comercial, isso aqui é zona comercial. Em geral, eu não falo que tem uma zona só comercial, exclusivamente comercial, porque sempre pode morar, né? O imóvel sempre pode ser usado para moradia. Mas a ocupação mista é a ocupação residencial. Rua Alvarenga, ali perto da USP, tem um problema lascado sobre isso. A ocupação ali é residencial. E tem um monte de comércio. Um monte de comércio. Eu lembro quando eu era assistente que teve várias ações de pessoas que tinham sido multadas por uso inadequado do imóvel, que dizendo, olha, a rua tem todo comércio por todo lado, a rua comercial. O zonamento está errado, a rua virou uma rua comercial. Não faz sentido continuar desse jeito. E tinha um projeto de lei para mudar o zoneamento, mas não tinha mudado ainda e tal. Então, esse era um problema da limitação. E a limitação aqui é alguma coisa que restringe o uso quanto, de maneira geral, é gratuita. Com relação, por exemplo, ao aeroporto, não pode ter prédios Sim. de determinada altura, seria uma limitação? Isso é uma limitação. Porque tem uma questão aí que mesmo a limitação de construção, coeficiente de construção do plano diretor atual, que falava, olha, nos miolos dos bairros eu não posso construir prédio muito alto. Vocês sabem o que é esse coeficiente de construção? Eu não. É o seguinte, você tem uma área, por exemplo, eu tenho uma área de 1.000 metros quadrados. Eu só posso construir um imóvel em cima dele de até 2.000 metros. Esse seria um coeficiente de 2 para 1. Eu só posso construir o dobro daquilo que é a área. Então, por quê? Porque eu não posso, quando eu tenho um espacinho, construir um prédio gigantesco. Porque isso cria densamento, traz muita gente para uma área pequena, que causa trânsito, causa desgaste, aí você precisa de posto de saúde, aí você precisa de escola. Então você controla a ocupação do espaço urbano, controlando as limitações de tamanho dos imóveis. Então, por exemplo, o que era uma das coisas do plano diretor do Haddad quando ele fez? Eu vou impedir a construção de prédio muito alto no miolo dos bairros, e esses prédios têm que ter comércio embaixo e tudo mais, não pode ter limitação de vaga de garagem no prédio, do tamanho das garagens. Tem isso no plano diretor. Então, o tamanho da vaga e a quantidade de vagas no prédio, nos miolos dos bairros, e vou permitir a construção de prédios grandes nas grandes avenidas e próximos de transporte público.
Por quê? Porque são locais que já têm estrutura para escoamento, já são locais que é mais fácil, eu gero menos trânsito. Se eu construir no miolo do bairro, eu gero muito trânsito. O Morumbi, por exemplo, é um local em que tem prédios muito abastecimento grande, prédios grandes, com bastante morador. Claro que são mansões, mas tem bastante morador em ruas estreitas. O Morumbi tem muito trânsito porque as ruas são apertadas. Ele não foi preparado para ter um adensamento populacional daquele tamanho. Além disso, você tem dentro do Morumbi Paraisópolis, que aí é um adensamento populacional muito grande. Então, todo mundo que sai de Paraisópolis sai pelas ruas do Morumbi também. Além dos ricaços das mansões, tem os caras em Paraisópolis. Então, todo mundo sai para aquele local que não está preparado. As ruas ali, Giovanni Gron, que é a avenida principal, é uma avenida de passam 2 carros. É. Então, não está preparado para adensamento. Então, ali é caso de limitar. Falar, não pode construir prédio desse jeito. Mas tem lá, prédio não diz. Porque não tinha esse tipo de controle. Porque não tinha essa situação. O problema de você fazer esse tipo de limitação agora em São Paulo é que São Paulo já está uma cidade consolidada. Isso tem que fazer quando a cidade está surgindo, não depois que ela já está pronta. E a servidão é o meio de intervenção na propriedade que traz restrições quanto a usos específicas e onerosas. Específica, não é geral, atingindo apenas um ou alguns bens. Por exemplo, a passagem de rede elétrica para algumas propriedades, passagem de fio, ou a colocação de placa na rua, em que pese ser uma servidão, não dá ensejo de indenização quando fixada placa tamanho padrão nas paredes externas do imóvel. Então, por exemplo, é coisa que a gente não pensa, mas que é limitação também. Por que se minha casa é na esquina eu sou obrigado a tolerar uma placa no nome da rua na minha parede? A parede é minha. Eu sou obrigado porque tem previsão legal. E se for uma parede padrão lá, aquela pequenininha, não tem diferença nenhuma, não posso nem ter indenização. Agora, se for passar um cano de água por dentro do meu terreno, um gasoduto, por exemplo, eu faço jus a uma servidão, a uma indenização pela servidão. Porque uma parte do meu imóvel serviu para uma outra coisa que não é minha, e eu, de algum modo, perdi o direito de uso e gozo daquela parte do imóvel. Existe uma tradição romana, na ideia de propriedade, de que você é proprietário do imóvel, de um bem até o inferno e o outro até o céu. Então, eu sou proprietário do subsolo, proprietário do espaço aéreo. Isso não é mais assim hoje. Você é proprietário do subsolo ainda, mas não até o inferno. Até porque nem tá ali o inferno. E também você não é proprietário do espaço aéreo porque existe avião. Quando os romanos não falavam, mas existe avião. Então, senão eu vou ter que pedir autorização para todas as pessoas que eu estou passando, vão passar no espaço aéreo da pessoa. Então, não faz muito sentido, não tem muita lógica. Mas, de algum modo, você é dono do subsolo, exceto no Brasil, por exemplo, se você encontrar um recurso mineral. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, se você tem petróleo no seu terreno, você fica rico e vira a família Buscapé. Literalmente, assim, a família Buscapé é inspirada nos caras que encontraram petróleo no terreno de casa e ficaram ricos do dia para a noite. No Brasil, não. No Brasil, se você encontra algum recurso mineral, você fica quieto, porque se descobrirem, vocês vão ter que explorar e você vai ter uma servidão. Mas então, essa é uma questão da servidão. Você não é proprietário daquilo tudo, você tem uma limitação à sua propriedade. A sua servidão de algum modo, te limita o seu uso do imóvel. E o tombamento é uma meio de intervenção na propriedade que traz restrições quanto a usos específicos e onerosas por razões históricas, artísticas, culturais e ambientais. A expressão tombamento advém do direito português, cujos imóveis, nessas condições, eram registrados no livro Torre do Tombo, cujo objetivo é a preservação do patrimônio nacional. Então é isso. Acho que a coisa mais legal disso é falar que tem a Torre do Tombo em Portugal. Não, zoeira. Tombamento é a pior coisa que pode acontecer para o seu imóvel se você for proprietário. Porque você não pode mais fazer nada nele, você tem que preservar. Então, pensando assim, você é proprietário, aquilo serve para um aspecto de não mercadológico, que em geral é isso quando você é proprietário de um imóvel. Só que aí ele foi tombado. Ele foi tombado, o que vai acontecer? Você não pode fazer modificação, você tem que fazer reforma, o Estado não te ajuda a fazer reforma, e se você mudar alguma coisa e não cuidar, você vai ser punido. Quer dizer, só tem 11. Só tem outros. Inclusive, você não vai conseguir nem... Inclusive, eu não sei se vocês sabem a história dos casarões da Paulista. Os casarões da Paulista existiam até os anos 80. Hoje acho que só tem aquele de Itaú, que é o Itaú ali. Mas existiam vários. A Casa das Rosas. Eu acho que existem 2 ou 3. Que é um banco, que era no Santander. Acho que é isso. O resto era tudo casarão. Até os anos 80 tinham muitos casarões. Só que aí o prefeito falou, na sexta,
que na segunda ele ia fazer um decreto de tombamento. Segunda não tinha mais casarão. Não tinha, então derrubaram todos, demoliram. Demoliram sua casa, demoliram tudo. É sério? É sério. Verdade. Aí o prefeito descobriu que ele não pode falar que ele vai tombar antes de tombar. Porque se ele falar que vai tombar antes de tombar, acontece isso, o cara destrói. Porque é uma merda o tombamento. Pro proprietário, é só ônus. O cara protege o patrimônio histórico às custas do proprietário. Então o proprietário falou, quer saber? Tchau. Chama a demolição. E IPTU continua sendo pago normalmente? Tem uma possibilidade de desconto de PTU, depende da lei do município, né? Tem município que tem possibilidade e não tem. Mas isso seria um tipo de compensação. No mínimo, Eu acho que até em São Paulo não paga IPTU nesses casos. Então, meu Mas- é tombado e eu não pago. Então não paga. Acho que IPTU, em São Paulo até não paga. Mas depende da lei municipal. Porque é perto do Museu da Independência, bem próximo ao museu. Então, para o proprietário é um problema, porque ele tem que cuidar, ele tem que fiscalizar. Para todo mundo que vai fazer modificação lá é problemático. Eu fiz direito na USP. O prédio da USP é tombado. Cara, para fazer qualquer reforma era um inferno. Porque não podia mudar a característica geral. Não podia, inclusive a parte interna. O tombamento foi importante em algum momento ali para preservar e tal, mas do ponto de vista de administração e de manutenção é super difícil. Fica tudo muito mais caro. Então é aquela coisa, é muito importante, mas de algum modo o Estado está terceirizando a proteção do patrimônio para o particular. E o particular, que não é bobo nem nada, quando pode se livra desse BO. O que aconteceu foi, na mansão da Paulista, foi se livrar desse BO. Acabou, não tem mais mansão na Paulista, quase não tem mais nenhuma. Destruíram tudo. A minha janela já está nos anos Tem 50. noção, história moderna. Não pode mudar. Então, é legal, super bonito, fica lá aparecendo e tal, mas é um ônus que seria do Estado, de preservar o patrimônio comum, histórico, cultural de todo mundo, e ele passa ao particular. Fundamento constitucional para o tombamento. O poder público com a colaboração da comunidade, olha lá, qual que é o chave aqui? Com a colaboração da comunidade. Promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, entre outras formas de acautelamento. O proprietário de um bem tombado tem direito à indenização, principalmente se tiver despesas para suportar a manutenção das características que levaram ao tombamento. Então ele tem uma indenização, mas essa indenização não necessariamente garante o imóvel e não garante a manutenção pelo tempo do imóvel. O proprietário pode promover a alienação desde que é garantidas as condições que levaram ao tombamento e dê preferência ao poder público para a compra. O tombamento pode recair sobre bens móveis e imóveis. O tombamento promove a restrição ao uso dos imóveis vizinhos, que não poderão construir nada que tire ou diminua a visibilidade do bem tombado, fixando a cada município a distância. Até os vizinhos. Então assim, tem uma indenização para ajudar na manutenção. Cara, a desvalorização do imóvel, porque é para vender esse imóvel depois, particular. Ele não vai conseguir no mesmo preço, ele tem que vender para o poder público. O lance é importante para preservar o patrimônio histórico? É importante pra caramba. É um ônus gigantesco? É. Pro cara seria melhor ser desapropriado. Quem teria que manter isso, né? Teria que funcionar. A Constituição fala que é com a colaboração da comunidade. É essa a chave que permite tombamento. A colaboração devia ser um outro tipo de sentido. Então, essa é uma posição que o Estado, por exemplo, não toma. Essa é uma posição que talvez vocês estão pensando porque eu estou induzindo. Mas é uma posição. O Estado pode falar, não, o particular tem que ajudar. O cara não é proprietário, ele tem que cuidar do bem. O cara quer ser proprietário quando é bom, mas é proprietário quando é ruim, ele não quer ser? O Estado fala de outra coisa. Essa é uma questão que é uma posição. Eu tô pensando pro proprietário o tamanho desse ônus. Agora, pro Estado, por que o Estado fala, porra, mas quando você é proprietário, você quer comer o tutano, mas não quer roer osso? E é, de certa forma, para manter um mínimo de estética histórica, né, também na cidade. Sim. A cidade mal tem prédio, assim, patrimônio assim, cultural, assim, histórico, acho que já destruíram quase tudo. Acho que só tem, né? Mas o que tem é o quê? O prédio da prefeitura, sabe? É o museu. O museu também, mas o resto foi destruído. Osasco é o cachorro quente. Osasco é o cachorro quente. Do calçadão. Acho que esse tema é um pouco estranho, né? Só por questão
Qual? Já vi uma questão dessa. Licitação? Cai algumas coisas. Eu não acho que... Como é uma questão que, de algum modo, é bastante ampla no direito administrativo, ele às vezes cai. Mas eu chutaria no máximo uma questão. Porque a atuação da defensoria... Então, a defensoria licita, né? Quando vai comprar, licita. Bom, então a gente encerrou aqui intervenção social, intervenção na propriedade privada, intervenção do Estado na propriedade. Eu espero que tenha... Vocês ficaram com alguma dúvida? A gente pode caminhar para o próximo. Vamos para o próximo tema, porque ainda tem mais 20 minutinhos aqui. Na próxima eu já começo por aqui também, para a gente pelo menos encerrar essa parte. Bom, então a gente vai falar sobre licitação. E licitação aqui então, que eu acho que é o tema seguinte que faltava no edital de vocês, pelo controle que é feito pela organização do curso, do que ainda não tinha sido dado. E a gente então fala aqui principalmente da lei do demônio, 8666 de 93. Cara, uma das pessoas que escreveu a lei era o Det Medawar, que era professora da USP. Eu tive aula com ela. Mas ela era uma senhora tão simpática. Ela é, né? Ela não fala assim. Ela é uma senhora tão simpática, mas ela tem uma cara de... A gente falava que ela tinha cara de vovó que faz bolinho de chuva e depois vai dar aula. Ela é tão simpática, tão boazinha, que ela fazia... A pergunta da prova dela era assim... cite, sem explicar, princípios da administração pública. Nossa, que maravilha! Sensacional. Tanto que eu só fui aprender administrativo de verdade não trabalhando. Mas ela é inesquecível, ela era muito legal. Com certeza, se você explicar, faz. Nossa. Bom, então as licitações antecedem obrigatoriamente os negatos celebrados pela administração pública. Então toda vez que a administração pública vai contratar ou comprar, de algum modo ela passa pela lei de licitações, porque se é um caso de dispensa ou um caso de inexigibilidade, também está previsto na lei de licitações. Toda vez que a administração vai contratar ou comprar, tem que passar pelo procedimento de licitação. Então trata-se de procedimento que segue uma sequência ordenada de atos administrativos e não de ato, como define a lei 8666. Então o que acontece aqui? A lei 8666 define a licitação como um ato administrativo, mas na verdade ela é uma concatenação de atos, ela é como se fosse um processo administrativo. Considerando o procedimento administrativo, na verdade, não o processo. Então ela tem uma sequência ordenada de atos, que a gente vai estudar mais ou menos como é a etapa para cada modelo licitatório. O poder público aqui entende-se todas as entidades governamentais, exceções, os CIPs e OS. Os CIPs são organizações sociais de interesse público e OS são organizações sociais. Eu acho que eu falei errado o CIP. Dispensa-se o procedimento licitatório para celebrar contratos com a administração, mas, uma vez contratados pela administração, deve licitar em regra, pois são de dinheiro público. Então, quando a administração vai contratar uma OCIP ou uma OS, ela não precisa licitar. Mas depois que ela é contratada e existe um contrato administrativo entre a administração e OCIP e OS, a OCIP e OS, quando vai comprar, tem que seguir as mesmas regras, porque ela recebe uma quantidade de dinheiro para gerir alguma coisa. Então, por exemplo, se eu vou contratar uma OS para gerir um hospital, como o hospital do Moemirim, que é gerido pelo Albert Einstein. O Albert Einstein criou uma OS que gera o hospital do Moemirim. Essa OS do Einstein precisa licitar para comprar coisas para o hospital do Moemirim. Por quê? Porque o Estado está pagando, a prefeitura paga um dinheiro para o Einstein e fala, olha, com essa grana aqui você administra o hospital lá. E ele faz como tem que fazer melhor, ele que gera esse dinheiro. Mas na hora de gerir esse dinheiro, ele também está submetido às regras de gestão de direito público. De dinheiro público, então ele tem que licitar. É isso que está falando. E a OAB, que é uma entidade que acabou sendo tratada como sui generis, ela era antes como autarquia, mas acabou ficando como entidade sui generis e tem decisão falando que a OAB não precisa licitar, apesar de ter algumas características de dinheiro público. São as paraestatais? Oi? Então, na verdade, a OAB é sui generis. Ela... Os demais conselhos são paraestatais? São paraestatais. Concessão e permissão devem ser obrigatoriamente licitadas. Então, se eu vou conceder um serviço ou vou licitar um serviço, elas têm que ser licitadas. Ou permitir um serviço, alguma coisa, elas têm que ser licitadas. O artigo 175 da Constituição. Professor, para dispensar é até qual valor? A gente vai ver. Teve mudança? Então eu vou apurar. Ah, é verdade, teve uma mudança ali. Aumentaram os valores, né? Acho que dobrou. Eu até vou dar uma olhada se eu coloquei os valores novos ou não. Então, o princípio da obrigatoriedade da licitação é o dever de licitar. A licitação é, em regra, um dever da administração, um exercício de uma competência vinculada.
Competência vinculada, é ato vinculado, é obrigatório para o Estado. Então, está lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição, que diz que, ressalvados os casos específicos da legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, isso é importante, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas de proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá exigências específicas de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então é texto constitucional. Quem está obrigado a licitar? Em regra, todas as pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, pertencem às necessidades de todos os seus órgãos e seus 3 poderes. Também todas as autarquias e fundações públicas. A OAB deixou de ser autarquia, tornando-se ente sui generis, não estando mais obrigado a licitar. Para conceder ou permitir esse serviço público, também é necessário licitar. Então, todo mundo que usa dinheiro público como regra tem que licitar. Usou dinheiro público, tem que licitar. Empresas públicas e sociedades de economia mista devem licitar nas atividades instrumentais, materiais ou operacionais para o seu fornecimento regular, atividades meio. Não são obrigados a licitar em atividades comerciais de relacionamento com clientes, consumidores e com o mercado, pois não regulamentado pelo artigo 175, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Então, para empresas públicas, sociedades de economia mista, prestadores de serviço público, é obrigatório licitar. Qual que é a diferença aqui? As empresas públicas ou sociedades de economia mista podem atuar como um ente privado ou podem prestar um serviço público. Se elas atuam como ente econômico, exercem uma atividade econômica, não faz sentido que elas licitem, porque isso interfere na livre concorrência. Então, se eu estou atuando num serviço em que é prestado por outros entes, por entes privados, a licitação é, ao mesmo tempo, um benefício e um malefício. Ela é um malefício porque ela dificulta o meu negócio, isso acaba dificultando o meu custo. Ela é um benefício porque ela tem um regramento de compra que é diferente do outro e tem muito mais rígido e permite poderes da administração, que são, inclusive, o fato do príncipe, que lá o chamado fato do príncipe, que geram situações e as cláusulas exorbitantes que geram poderes da administração que um particular não tem com um contratante como regra. Então ela traz poderes para a administração que o particular não tem, mas ela também gera ônus para a administração que o particular não tem. Isso desequilibra a concorrência, faz com que ela não seja livre. Então toda vez que é uma atividade econômica, ele não licita. A Petrobras, para atuar no mercado, não licita. Para comprar papel higiênico para repartição, licita. Então, faz que é a atividade. A Petrobras, na atividade fim, para contratar na atividade fim, por exemplo, para comprar petróleo, ou comprar, por exemplo, ela vende petróleo pesado, comprar petróleo leve, alguma coisa nesse sentido, ela não licita. Até porque é commodity, o preço é internacional. Mas para comprar papel higiênico para sua repartição, licita. Porque é uma atividade meio, é um mercado meio, não interfere na atividade comercial dela. Então, para contratar alguém para a atividade fim dela, ela não precisa licitar porque ela atua no mercado em que existem outras petroleiras e outro mercado, principalmente na questão de distribuição de combustíveis, da distribuição de combustíveis, no refino, que não tem mais monopólio. Na verdade, não tem mais monopólio de nada agora no petróleo. Mas antes não tinha mais monopólio no refino e na distribuição, ela atua com o mercado livremente. Além dos serviços que integram o Estado, também são obrigados a licitar os entes do Serviço Social Autônomo, chamado Sistema S, e também as entidades privadas do terceiro setor que firmam contrato com o Estado no contrato de convênio. A entidade que exerce a atividade do Estado, o interesse do Estado, como por exemplo, faltou o exemplo. Terceiro setor é aquele lance de fazer entidade filantrópica. Se ela é conveniada e usa dinheiro público, tem que licitar. A regra é, se usa dinheiro público, tem que licitar. Exceto se for atividade econômica por empresa pública ou sociedade de economia mista. De resto, se usa dinheiro público, tem que licitar. Professor, qual a diferença de convênio, parceria e fomento? Eu posso te responder depois, porque vai fugir muito de todo o assunto. Então, a licitação busca a contratação de obra, serviço, compra, alienação, concessão, permissão ou locação da administração, observando 3 objetivos. Então, a gente vai encerrar com esses 3 objetivos a aula de hoje. A licitação destina-se à garantia de observância do princípio constitucional da isonomia, então, o princípio constitucional da isonomia,
Seleciona a proposta mais vantajosa para a administração e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então tem esses 3 fatores. Isonomia, proposta mais vantajosa para a administração e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E será processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Então, seleciona a proposta mais vantajosa para a administração. Princípio da probidade. Qual é o efeito imediato? É a melhor proposta. Então, eu quero a melhor proposta, o meu interesse, a proposta mais vantajosa é aquela que é a melhor proposta. E o objeto imediato é aquilo que a administração pretende contratar. Conceder igualdade de oportunidades a quem quer contratar com a administração. Então, toda vez que eu quero contratar com a administração, eu preciso disputar em igualdade com aqueles outros também que querem contratar com a administração. É expressamente previsto no artigo 37.21, e a administração deve tratar todos os licitantes de maneira isonômica, fomentando a concorrência. Então, o princípio da desigualdade e isonomia, relacionado ao princípio da impessoalidade. Por que eu preciso ter um procedimento licitatório? Porque a impessoalidade é princípio geral da administração. E eu preciso contratar sem escolher o contratado com base em alguma subjetividade. Eu preciso ter um critério objetivo para que a minha contratação seja impessoal. Então, como decorrência do princípio da impessoalidade, existe o processo licitatório. Uma coisa está vinculada à outra necessariamente. Não está vedada a eventual discriminação desde que se trata desigualmente os desiguais de acordo com o interesse público primário. Vocês lembram a questão de interesse público primário e interesse público secundário? Interesse público primário é o interesse da administração, o bem comum, o coletivo. Interesse público secundário é o interesse da administração, naquele caso específico, do administrador ou da administração no aspecto próprio. Então, qual é a questão aqui? Eu preciso tratar todo mundo igualmente, mas a própria lei prevê alguns casos de tratamento desigual, que eu posso... Sim. Que eu posso tratar diferente. Eu posso tratar diferente porque eu tenho o objetivo de ter um interesse público maior, que é fomentar um tipo de negócio que gera mais emprego. Microempresa gera mais emprego que empresa grande, e eu quero fomentar microempresas. Então, um jeito de fomentar as microempresas é, por exemplo, dando uma vantagem para elas no processo licitatório. Então, ocorrendo empate entre empresa comum e microempresa, a microempresa tem preferência na contratação. É um critério de desempate, por exemplo. Por quê? Porque eu quero fomentar a microempresa. Quando a microempresa, uma empresa de pequeno porte, deixa de vencer, perdendo por uma diferença de até 10%, terá o direito de fazer mais um lance depois de encerrada a disputa. No pregão, esse direito será exercido quando a microempresa ou pequena empresa deixar de ser vencedora por uma diferença de até 5%. Então, o que acontece? Em tese, eu tenho o princípio de que eu tenho que abrir todas as propostas ao mesmo tempo. Exceto no pregão, né? Se eu abro todas as propostas ao mesmo tempo e a minha microempresa tem uma diferença de até 10%, a microempresa pode cobrir aquela oferta. E é um poder que só a microempresa tem, a empresa grande não pode cobrir a oferta. Então é um jeito também de eu facilitar a vida da microempresa. E aqui a promoção do desenvolvimento nacional, que foi inserida em 2010, no Nacional Sustentável. Sustentável, as compras da administração devem respeitar o meio ambiente. Isso é importante, porque de algum modo você tem que ter uma responsabilidade ambiental daquelas empresas que estão sendo contratadas. Nacional, como as licitações movem imensas quantias de dinheiro público, deve-se aproveitar o dinheiro para promover o desenvolvimento do país. Trata-se de objetivo da República, artigo 3º, inciso 3, e o instrumento utilizado para fomentar o desenvolvimento nacional é a margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais. Margem de preferência, quando a licitação envolver tecnologia ou automação, a empresa brasileira de capital integralmente nacional poderá ser declarada vencedora ainda que cobre até 20% mais caro dos concorrentes estrangeiros. É a mesma ideia da microempresa, só que aqui eu estou considerando, quando é tecnologia e automação, a empresa que tem a capital integralmente integral. Crítica. Decreto executivo pode ser para beneficiar interesses escusos. Considerando o que foi descoberto pela Lava Jato, considerando o ano em que foi feito o inciso, considerando as licitações vultosas envolvendo empreiteiras, é muito razoável supor que toda isso aqui tinha sido uma ideia para facilitar contratos maiores quando tem necessidade de tecnologia de automação em grandes obras, principalmente nas grandes obras que vieram depois. Então essa é uma crítica possível, porque o decreto executivo tem mais, tem esse ponto, que é um ponto bastante criticável,
Mas a outra questão também é que ele é regulamentado, ele pode ser regulamentado por decreto executivo. Existe a possibilidade de determinar o decreto, as regras por decreto executivo. E aí o decreto executivo está na mão do governante de plantão, que pode atender de interesses escusos ou não. Além disso, pode contratar os mesmos pode contratar mesmo se devedores de débitos fiscais, desde que ao vencer a licitação regularize a situação em até 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Por que isso aqui é importante? Porque a gente vai ver no processo licitatório depois que você tem que provar a sua regularidade fiscal antes de abrir as ofertas. Se eu posso depois regularizar, é uma vantagem. Por quê? Porque eu não preciso regularizar se eu não quiser. Qual que é a questão? A questão é que quando eu crio essa exigência, eu crio um efeito que favorece a regularização. Como o processo de pagamento de tributo é um processo sempre lento de execução fiscal, o empresário só paga se ele for obrigado a pagar por outros meios, não pelo processo de execução fiscal em si. Então esse era um meio de obrigar o cara a pagar. Você quer licitar, tem que estar com os impostos em dia. Se eu falo, não, você só vai pagar depois, ele falou, só vou pagar se eu ganhar. Porque se eu perder, eu não vou pagar, continua mesmo. Ele que me cobra na execução fiscal. E aqui acho que a gente vai encerrar por hoje, considerando que já são quase na hora. Vamos encerrar por hoje aqui, porque a gente começa falando sobre competência legislativa. Na próxima aula a gente caminha nesse ponto. Alguma dúvida por hoje? Não? Então vamos encerrar.